noite. Boa noite, Boa Dora, tudo bem? noite. Você consegue escutar Estou bem? escutando, sim. Perfeito. Agora, como é Felicidade. que eu faço? Será que eu estou aparecendo também no meu Instagram ou não? Como é que é? Não sei. Eu acredito que não. Eu acredito que Mas aqui, vai ficar compartilhar gravado vídeo. aqui. Compartilhe esse vídeo ao vivo com outras E, pessoas para que elas também possam assistir. Então, compartilhar vídeo. e, Compartilhar no Instagram. isso. Não, mas aí ela me pede para entrar no Instagram, mas eu estou no Instagram. Eu nunca fiz isso também. Nunca. Espera aí, deixa eu ver aqui. Compartilhar. Alô? Não foi. Alô, estou escutando. Tá, tudo bem. Então vamos levar assim mesmo, que eu não consegui. Você está me vendo, escutando bem? Tá tudo certo? Perfeito, Dora. Tá. Perfeito, viu? Primeiramente, assim, satisfação ter você aqui. Sei da sua viagem, né? Sei que você está na correria, né? Mas a gente vai ser breve, né? E espero ter você em outro momento aqui para a gente conversar. Tá E bom? espero ver você pessoalmente. Tá, com certeza. Vou estar Aí em lá. Fortaleza. Viu? E aí também E nós vamos falar um pouco sobre esses 2 eventos que eu vou participar em Fortaleza, né? sim, sim, sim. Então, assim, satisfação ter você aqui. Eu já falei Realmente. um pouco desse perfil para você, né, em privado. E eu queria que hoje você falasse, né, um pouco desse livro, Kardec para o século XXI, como foi a... Eu sei que já tem um tempinho esse livro, né? Eu acho que tem um ano, mais ou menos, ou mais, não sei. Não tem um ano, não. Foi lançado em março desse ano. Então pronto. É porque talvez eu escutei uma palestra sua, você falando que já estava produzindo Não, isso há algum o tempo livro atrás. eu estava produzindo há 10 anos, desde 2003. Pronto. E depois Então eu é fiz isso. Então, sucessivas lives no Espírito sim, da Coisa, Kardec para o século XXI, sim, eu falando do livro acompanho. antes dele ser lançado. Mas ele foi, Foi de isso. fato, lançado em março. E agora que eu estou indo para Fortaleza, é para lançá-lo, ainda dentro Oh, dos dias, dos lançamentos do maravilha. ano, entendeu? Maravilha. Fico muito feliz assim. Então, o perfil Paradigma Espírita está com essa missão aqui de divulgar o lançamento do seu livro aqui em Fortaleza, Isso. certo? A Clícia é uma amiga querida, é irmã de orientadora, Sim. né? Irmã de orientadora, você que é orientadora sabe, a gente cria Sim. vínculos, né? De amizade entre os orientandos, e eu estou aí, junto com ela aí nessa divulgação desse trabalho seu. Eu queria que você falasse um pouco, né, Dora, para a gente otimizar o tempo, você Sobre o vai livro, né? viajar Sobre o livro, você quer e dizer. Sim. primeiramente sobre o Sim. livro, né? Que você falasse um Esse pouquinho para a livro, gente. ele resulta de um trabalho de 10 anos, embora não tenha sido um trabalho contínuo, foi intermitente, né? Com várias idas e vindas, e falência, e doenças na família, doença minha, enfim, então, muitas paradas, né? Não foi que eu Sim, fiquei escrevendo 10 anos, mas ficou maturando 10 anos, pelo menos, né? Gestando. E mais do que isso, também o tempo histórico se gestou. Porque, de fato, sim, em 10 anos o mundo mudou muito já, né? sem O mundo está em dúvida. mudanças tão aceleradas. Então, de fato, 10 anos atrás teria saído outro livro. Agora saiu uma coisa muito mais pertinente aos nossos tempos. Sim, É um livro que pretende contextualizar Kardec no século XIX, lendo e visitando os seus limites históricos, ou seja, aquilo que não é mais para o século XXI, mas, ao mesmo tempo, trazer aquilo que é atemporal, aquilo que é uma contribuição importante de Kardec para o nosso século ainda. Olha, eu vou tossir de vez em quando, viu? Não, fica à Que eu vontade. estou com um finalzinho de gripe. E então é uma releitura de Kardec para os nossos tempos. Porque nós sabemos que, imagine, em 150, 170 anos, o mundo já mudou muito mais do que nos últimos 2000 anos. Sem dúvida. De tantas mudanças que houve no mundo. Então, na época, Kardec vivia num mundo que não tinha psicanálise, que estava
não tinha marxismo, não tinha, era um mundo colonialista, totalmente colonialista, eurocentrado, né? A ciência, a medicina, a psiquiatria, tudo estava nascendo. O método científico, que hoje nós consideramos, né, método por evidência, estava nascendo, né? Enfim, a filosofia era outra. Então, quer dizer, dentro daquele contexto, Kardec deu a contribuição possível em diálogo com os espíritos, porque também é uma nova forma de constituição do conhecimento que o espiritismo oferece, que é uma pesquisa humana e um aporte espiritual e um diálogo entre os seres humanos encarnados e os seres humanos desencarnados, porque todos são seres humanos, e todos têm os seus limites, né? Isso que é importante dizer. Os encarnados têm os seus limites culturais, históricos, e os desencarnados também, e os médiuns também. Então, não é uma revelação perfeita, acabada, bíblica, como muitos espíritas pensam ser. É uma obra histórica que tem muito a contribuir ainda aos nossos tempos, mas que tem que ser lida como uma obra histórica. Né? Assim, muito resumidamente, é aquilo que é a proposição do livro. Sem dúvida, sem dúvida. E, Dora, quando você elaborou, né, esse livro, e depois já fez a primeira edição, né? Como foi, né, digamos, a recepção desse livro dentro das pessoas que você teve contato dentro do movimento espírita, né? Porque a gente percebe que no espiritismo muitas pessoas ainda estão, digamos, cristalizadas ainda no século XIX. Até tem um pensamento um tanto quanto anacrônico, né? Tenta analisar o momento presente baseado, né? E a sua obra é uma obra que, de alguma forma, ela traz aí uma proposta de oxigenação do pensamento, né? Ou seja, uma releitura, né? Logicamente, sem quebrar, sem ferir as bases naturais da doutrina espírita, mas uma releitura muito interessante porque conecta, né, com os avanços do conhecimento da atualidade, a cultura, o avanço até cultural, né? Como é que você percebeu essa recepção? Como é que você vê? Né? A recepção, olha, só para te dizer uma coisa, o livro, desde março até agora, já está na terceira ou quarta edição, já nem sei, acho que é terceira edição. Terceira edição, né? Terceira edição. Então, vejam, já está fazendo um sucesso, ou seja, muita gente estava esperando esse livro. Então, existe uma parte do movimento espírita que é conservadora, que é Federação Espírita Brasileira, que é conservadora do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista de um Kardec limitado, ou seja, de uma leitura ortodoxa fundamentalista, eu diria, de Kardec, né? Fundamentalista Kardec. Mas existe uma grande parte também que estava saindo, abandonando o espiritismo, satisfeita com esse conservadorismo, esse fundamentalismo, e cheio de questões, de dúvidas, pessoas cheias de questões, de dúvidas. Então, para estes, né, o Kardec, para o século XXI, veio como um bálsamo, veio como uma resposta, veio como algo que trouxe alívio e novas readesões ao espiritismo. Né? Eu recebo muita gente falando, olha, eu tinha abandonado o espiritismo, eu não queria mais saber do espiritismo, ou estava para abandonar, mas quando eu conheci seu trabalho, estou lendo o livro, etc., e outros livros também nossos, e outros trabalhos, os nossos cursos da Universidade de Pampédia, etc., aí as pessoas se identificam, né? Porque as dúvidas, os questionamentos que tinham estão sendo debatidos e respondidos pelo trabalho que a gente está fazendo, né? E esse trabalho ele já vem de muitos anos, né? Porque nós temos a editora Comênios, que foi fundada em 1998, né? Nós temos a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que foi fundada em 2004, portanto está completando 20 anos este ano, né? E temos a Universidade Livre Pampédia, que foi fundada em 2015. E nós temos um curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, que, aliás, vai começar nova turma agora, em 2025, em fevereiro. Quem tiver interesse pode entrar no site da Universidade Livre Pampédia e fazer já a inscrição. E esse curso, que é um curso de 2 anos, que já tem 20 anos, né?
Esse ano tá, em 2025 vai completar 20 anos, ou seja, é a 21ª turma. É um curso que já tem feito uma releitura do Espiritismo, né? E além da própria conexão do Espiritismo com as fontes pedagógicas, né? Com Kardec educador, Sim. com os antecessores de Kardec, como Pestalozzi, Rousseau, Comênios, etc. E outros também que foram depois do Espiritismo, mas que têm conexão, né? Maria Montessori, Janusz Korczak, Freinet, Paulo Freire, enfim. Né? Então nós temos Sim. todo esse trabalho já há 20 anos que tem atraído pessoas que estão insatisfeitas com o pensamento hegemônico do movimento espírita brasileiro. É um trabalho consistente, não é um trabalho panfletário, é um trabalho fundamentado academicamente, porque a minha tese de doutorado foi sobre pedagogia espírita na USP. Né? Por exemplo, os professores dessa pós-graduação de pedagogia espírita são todos mestres, doutores, pós-doutores, gente com Sim. livros publicados pela editora Comênios ou não. Né? Então, é um trabalho que a gente está fazendo de consistência, de pavimentar uma releitura consistente, profunda em relação ao espiritismo. Mas, claro, a gente enfrenta aí, né? Normal, né, Dó? Os haters que vêm, quem é você para falar de Kardec? Quem é você para falar? Mas tudo bem. Que vai fazer o quê? A gente Mas faz parte. faz parte. Mas, assim, muito bom. Assim, digamos, eu falei para você, você foi uma referência para mim dentro do trabalho que eu desenvolvo o acadêmico, né? Desde o mestrado, agora o doutorado, sempre suas obras, elas foram, assim, de grande, digamos, estímulo intuitivo, inclusive, né, para que eu pudesse também desenvolver alguma coisa. E o paradigma também, ele vem dessa linha que você propõe, né, que o Herculano também tinha, até isso é uma espécie de escola, né, uma escola de espiritismo dentro desse diálogo, exatamente com o conhecimento científico moderno, né, a cultura, né, o desenvolvimento cultural, e eu acho super relevante esse trabalho, né, e eu queria que você falasse também, só de uma forma assim, para que o público possa conhecer um pouco assim, de alguns elementos desse livro, tem assim, alguns temas que são tratados dentro da obra, né, para que as pessoas possam conhecer mais a obra, sabe da importância dessa obra. Sim, por exemplo, eu começo, eu devo dizer que também é o seguinte, os primeiros capítulos tiveram a colaboração do Alessandro César Piguetto, que é meu parceiro em muitos escritos. O prefácio é do Alisson Leandro Mascaro, grande jurista, filósofo do direito. Né? Então, e é um livro que foi escrito, mas foi levado a leitores críticos também, né? Coisa que muitas vezes espíritas não fazem. Né? Eu mostrei para vários acadêmicos, universitários, professores, doutores, para darem sua visão, ou a respeito de algum capítulo específico da especialidade deles, ou sobre o livro inteiro. Então, tem a contribuição e a visão crítica dessas várias pessoas. Estão todas mencionadas no início do livro. Né? Então, o que acontece? Tem alguns capítulos que são questões clássicas do Espiritismo. Por exemplo, o Espiritismo é ciência, o Espiritismo é filosofia, o Espiritismo é religião, só que numa profundidade que até agora ninguém fez. Né? Eu devo dizer, por exemplo, só o Espiritismo, se o Espiritismo é ciência, é um capítulo que tem 30 páginas, né? E você viu que é um livro assim grande, né? Ele não é um livro 14 por 21, né? Com capa dura, etc. Então, eu vou destrinchando essas questões, né? Por exemplo, se o Espiritismo é ou não é religião. Eu digo que não é, mas também não é um Espiritismo laico. Eu proponho uma visão de uma espiritualidade livre e crítica, que o Espiritismo é uma forma de espiritualidade livre e crítica. Desenvolvo essa ideia no livro. E depois tem ideias mais, digamos, em diálogo com questões contemporâneas. Vamos citar, por exemplo, o capítulo O Espiritismo e o Pensamento Decolonial. Né? Porque uma das grandes questões que virou um mantra agora nas redes sociais, Kardec era racista e não sei mais o quê, tá. Então eu respondo isso, mas também com profundidade, colocando qual era o contexto da época,
o contexto do eurocentrismo, do projeto colonial europeu, e Kardec estava dentro daquilo e não podia pensar diferente, né? Porém, ele não pregava a extinção de outros povos, nem genocídios, pelo contrário, ele pregava a fraternidade universal. Então, há ali os contextos históricos e as ideias atemporais, que eu vou confrontando as duas coisas. Né? Que mais? Bom, várias coisas. O Espiritismo explica todas as coisas. Ou como é que qual a função dos médiuns, dos intelectuais, dos pesquisadores para o Espiritismo no mundo contemporâneo? O Espiritismo tem alguma coisa a dizer para o século XXI? Podemos ter esperança, né? Podemos ter esperança de um mundo melhor. O Espiritismo e as ideias sociais. Né? Então, a gente vai dialogando com psicanálise, com marxismo, com a história, com o anarquismo, com o pensamento decolonial, com o pós-moderno, enfim, com várias correntes de pensamento contemporâneas, com o positivismo, com o ecletismo da época de Kardec também, vendo quais foram as influências que ele teve ou não, né? Então, é assim, bem abrangente. Mas, apesar de ser um texto com bastante profundidade e consistência, não é um texto difícil. Assim, uma preocupação minha é sempre tornar o texto claro e didático. Sim. Muito importante. Né? Muito importante. E nisso eu sigo Kardec. E Dora, não, é ótimo isso aí, né? A didática, né? Até pela influência aí do nosso Comênios aí, né? Eu acho que é muito, muito interessante aí essa abordagem. E eu queria que você falasse também, existe um capítulo lá que você trata sobre exatamente o papel social, né? Assim, o papel social que o espírita tem que ter, né? Porque muitas vezes nós vamos perceber uma certa, digamos assim, não sei se é pelo um sectarismo religioso dentro do movimento espírita, né? Ou então por um viés ideológico, né, específico, as pessoas eliminam essa ideia de uma participação ativa do espírita dentro do contexto social. E você trata isso, se eu não me engano, num capítulo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho o papel, né, do espírito dentro desse âmbito da sociedade. Né? A gente tem que ficar sendo seres passivos que acreditam num karma definido, né? Ou a gente tem que realmente buscar realmente digamos, um papel progressista, no sentido de levar a sociedade a um progresso, estimular um progresso. Não podemos esquecer que o próprio Kardec falava que o espiritismo era progressista. Né? E você falou da reencarnação, do karma. O Herculano Pires tem um poema que eu gosto muito, Cântico de Libertação, em que ele fala: a reencarnação não nos ensina a esperar, nos ensina a lutar. Né? Então, vejam, o Espiritismo é uma proposta de transformação da sociedade. Isso está muito claro no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em todo lugar. Porque, por exemplo, no Evangelho, fala-se o tempo inteiro do reino anunciado por Jesus. O que é esse reino? Senão a terra transformada. A ideia tão propalada do mundo de regeneração, que é uma espécie de utopia do espiritismo, o que é? É um mundo melhor, mas quem tem que fazer? Somos nós. Né? Quem constrói um mundo melhor somos nós. Não vem por milagre, por intervenção de anjos ou de espíritos encarnados como crianças cristais ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, na verdade, é muito clara a militância social. Kardec era um militante social. Ele trabalhava pela educação como uma alavanca de transformação da sociedade. Não só isso. Né? Ele teve, enquanto jovem, ainda antes, como Rivail, ele manteve com o Maurice Lachatre, que era o amigo dele, o futuro enciclopedista, que ia fazer um dicionário universal. Era anarquista, seria editor do Karl Marx depois da morte de Kardec. O primeiro que editou Karl Marx, o Capital de Karl Marx, em francês, em fascículos na França. Então, o Lachatre e o Rivail fizeram um banco de trocas. O que era um banco de trocas? Um banco popular, para as pessoas poderem ter crédito, né? Trocar em crédito, serviços. Isso é uma ideia anarquista, né? Não é uma ideia capitalista. Né?
Então, aliás, quando eu fui para a França em 2018, que eu rodei junto com o Karim Soumaila, nós fizemos um documentário Em Busca de Kardec. Não sei se você chegou a ver. É um documentário que está na Amazon Prime ainda, se alguém quiser ver. Chama-se Em Busca de Kardec. E eu fui uma das roteiristas, fui pesquisadora e etc. E uma das coisas que mais me agradou nas entrevistas que nós fizemos, e eu não propus nada, foi só assim, foi espontânea a fala dos entrevistados, de um antropólogo, de uma antropóloga, de um historiador, e falaram, o espiritismo no século XIX é uma espécie de socialismo reencarnacionista, né? Olha só, para escândalo da extrema-direita espírita brasileira, mas os franceses que não são espíritas e que estudam historicamente o espiritismo disseram isso. E é, né? E é. Né? Quer dizer, depois Leon Denis escreveria o livro Socialismo e Espiritismo, né? Então, veja, o que significa isso? É que o espiritismo pleiteia uma mudança na estrutura do mundo. Não é só fazer caridade do passe, da água fluida, da sopa, da cesta básica. Precisa mudar a estrutura do mundo. Precisa acabar com a injustiça social, com a desigualdade social. Uma das perguntas do Livro dos Espíritos, se a desigualdade social é uma obra divina, não, é obra dos homens, diz lá. Então, nós devemos promover a igualdade, a justiça, acabar com a fome. Isso faz parte da nossa missão como seres humanos, como espíritas, como cristãos, como que for, né? Temos que trabalhar para isso. Muito bom. E eu queria que a gente entrasse agora um pouco do 6º Fórum Social Espírita, que vai acontecer aqui agora em Fortaleza, né? Vai ser dia 1º, dia 2. Eu depois vou colocar aqui também no story o folderzinho para quem se interessar em conhecer, né? É um fórum. E você vai estar participando, né? Tanto do dia 1º, com o lançamento do livro, e também depois vai estar fazendo a sua participação. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como é que vai ser esse trabalho, né? Como é que esse trabalho já existe em outros locais também? Qual deles? Né? Você falou como do coletivo dos Girassóis? Isso, exatamente. Sim. Então, primeiro essa pergunta, depois eu falo do evento em si. Sim, a partir do avanço da extrema-direita, desde a eleição de determinadas pessoas aí, que nós vamos citar nome, mas de um representante da extrema-direita no Brasil, né? Houve um avanço da esquerda espírita, do espiritismo progressista, que justamente começou a se opor a esse conservadorismo e essa infiltração da extrema-direita nos centros espíritas. Porque eles fazem um discurso reverso, né? Eles falam, vocês não podem falar de política, vocês não podem falar, vocês não podem dizer que o espiritismo é esquerda, é progressista, o que for. Porém, eles que começaram. Eles que começaram a defender Bolsonaro nos centros espíritas, a expulsar quem não era bolsonarista dos grupos de WhatsApp dos centros espíritas. Eu tenho isso assim de centenas de pessoas no Brasil inteiro que me contam isso. Então, quando do outro lado a gente se organizou para fazer a resistência, aí eles vêm e falam, nossa, vocês não podem falar sobre o espiritismo político. Mas quem falou primeiro? Quem fala o tempo inteiro? Quem defende, por exemplo, essa ideia? Quem defendeu os golpistas, né, do 8 de janeiro? Quem foi? Um médium aí baiano, famoso, o mais famoso de todos? Então, quer dizer que eles têm direito de falar e defender a extrema-direita. E nós não podemos caminhar por uma leitura progressista e que não tem a ver com partido político. Tem a ver com uma visão progressista, aberta, de trabalhar pela mudança da sociedade e não nos alinharmos a um discurso nazifascista. É essa resistência que a gente tem que ter contra o fascismo, de qualquer cor que apareça no mundo, né? Então, nós estamos ameaçados aí em todo lugar, né, do mundo por esse nazifascismo. Então, cabe aos espíritas resistirem a isso. Então, com isso, com toda essa modificação do cenário político, social do Brasil e do mundo, houve o surgimento de vários coletivos, Girassóis, Sejus, Espíritas à Esquerda, AEFOS, Abrepaz, no Brasil inteiro. Estou citando assim aleatoriamente. Agora,
A Associação Brasileira de Pedagogia Espírita já vinha há 20 anos fazendo esse trabalho, não foi só agora que nós já tínhamos, imagine, um dos primeiros livros que nós lançamos na editora Comênios foi um livro do Alisson Leandro Mascaro, Cristianismo Libertador, uma espécie de teologia da libertação espírita. O primeiro livro que nós lançamos, um dos primeiros também, foi Ideias Sociais Espíritas, que foi a dissertação de mestrado da minha mãe na PUC de São Paulo. Então, a gente já vem trabalhando nesse roteiro, nessa trilha, há muitos anos. E agora juntaram-se, nos últimos anos, muito mais gente. Então, estamos com um campo progressista mais amplo, né? E agora, falando do evento, eu vou participar em 2 eventos aí em Fortaleza. O primeiro, na abertura do Fórum Social Espírita, que vai ser dia 1º de novembro, né, às 19 horas, no Centro de Formação Frei Humberto. Confere que esse Centro de Formação Frei Humberto é do MST? É isso mesmo? Eu não sei dizer. Porque me mandaram essa informação e eu fiquei extremamente comovida com isso, porque eu adoro o MST, né? Então, pelo menos foi o que eu pesquisei aí, que me mandaram essa informação. Mas não foi nem o pessoal que está organizando, foi uma outra pessoa. E outro momento que eu vou participar é no dia 2 de novembro, sábado, às 17 horas, na Associação Espírita Vidal da Penha, na Rua Pernambuco 300. E aí, esse Centro de Formação Frei Humberto, onde vai ser o Fórum Social Espírita, será na Rua Paulo Firmeza 445. Né? São João do Tauapé, é isso? É isso? Tauapé, desculpa. Então é isso, gente. Eu estarei nos 2 lugares lançando o livro, conversando, fazendo um seminário, fazendo uma palestra, dialogando com o público, respondendo questões. E não só vou levar o meu livro, Kardec para o século XXI, mas vou levar outros livros também, de minha autoria e de outros livros da editora Comênios. Né? Então, por exemplo, Para Entender Allan Kardec, que é um livro meu de 20 anos atrás, mas que agora eu relancei ampliado, revisto, né? Revisado, revisitado. Tem Educação segundo o Espiritismo, tem o Espiritismo, Sociedade e Política, que é um livro coletivo que eu organizei junto com o Sérgio Maurício Pinto, que é do Espíritas à Esquerda, e com vários artigos de pessoas diversas, de diversas matizes do pensamento, sociais, democráticos, anarquistas, feministas, socialistas, enfim. Mas sempre em diálogo com o Espiritismo, procurando caminhos de entendimento de como fazer esse mundo melhor. Então, chama-se Espiritismo, Sociedade e Política, Projetos de Transformação. Bacana. Dora, eu vou pegar aqui algumas perguntinhas, só 2 perguntinhas, para que a gente possa também prestigiar o pessoal que está fazendo perguntas aqui. Nós, nesse exato momento, somos 18, 16 pessoas, variando. A minha amiga Caroline Traeger, ela fez uma pergunta, né, quando você estava falando sobre a questão do papel social, né, dos espíritas, né? E ela diz assim, essa mudança não seria de dentro para fora, segundo o Espiritismo, uma mudança de consciência, da qual decorre a mudança de atitude, né? O que é que você poderia nos falar dentro da sua visão? Ótimo. O Herculano Pires tem uma frase que responde isso assim, belíssimamente. O homem modificado modifica o mundo e o mundo modificado modifica o homem. Então, temos que trabalhar nas 2 linhas de ação. No Livro dos Espíritos está escrito que o egoísmo é a grande chaga da humanidade, portanto, é preciso uma mudança individual, porém, logo em seguida fala, mas é preciso também, Livro dos Espíritos, mudar as instituições, porque elas entretêm e mantêm o egoísmo, né? Onde todos são desprotegidos, ninguém pensa em ninguém, cada um é convidado, estimulado a só pensar em si mesmo. Então, se você tem uma sociedade individualista, né, em que todo mundo só pensa em si, como é a sociedade que nós vivemos, né? Todo mundo é estimulado a ser egoísta. Essa mudança só de dentro é muito artificial. É preciso militar para mudar o mundo. É isso, né? E, ao mesmo tempo, sim, olharmos, nos conhecermos, trabalharmos que
aconteceu? Aconteceu. Voltou, normal. Saiu o áudio agora. Veja se você... Peraí. Tá com som? Tá sem som? Tá saindo meu som? Agora o seu não tá, mas... Peraí, e agora? Voltou. Pronto. Bom, então quer dizer que nós temos que trabalhar nos dois lados, né? É isso. Mesmo porque, Perguntaram aqui. quer dizer, como é que dá para a gente não trabalhar para melhorar o mundo diante desse mundo com tantos problemas, né? É a crise climática, são as guerras, são as desigualdades, é a miséria graçando em toda parte, é o povo passando fome em todo lugar, os refugiados políticos. Pelo amor de Deus, eu vou ficar no meu canto, eu vou ser melhorzinha, vou ser um anjinho, e não vou lutar para mudar esse mundo, gente. Então temos que fazer de todo possível para mudar esse mundo. E é isso que nos compete, isso é obrigação do espírita. Não é ficar só dando sopa e dando passe, não é mesmo, porque isso não muda o mundo. Aliás, quando o Dom Helder Câmara dizia, né? Quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que existe a pobreza, me chamam de comunista. É por aí, não é? Olha só. Uma outra pergunta que fizeram aqui, Dora, qual é a relevância do estudo das obras escritas e publicadas por Allan Kardec para o espiritismo contemporâneo? E ainda são relevantes essas obras? Como é que você enxerga isso? Eu justamente defendo no livro que são, sim, relevantes. Né? Quer dizer, o meu livro, ao contrário do que muita gente pensa sem ter lido, porque as pessoas pensam coisas sobre as outras ou sobre as obras sem ter lido as obras e sem conhecer o pensamento do autor. Eu não estou tendo uma atitude destrutiva de Kardec. Pelo contrário, eu cresci na escola do Herculano Pires, né? Eu tenho verdadeira veneração por Kardec. Então eu não estou desmerecendo ou destruindo a contribuição de Kardec com esse livro. Pelo contrário, eu digo que há muitas contribuições importantíssimas que Kardec deu, que ninguém mais deu, e que nós devemos valorizar essas contribuições. Mas agora, nós não podemos ler as obras de Kardec de maneira a ler como os protestantes fundamentalistas leem a Bíblia, né? Sem contexto cultural, sem contexto histórico. É essa a questão, só isso. Né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que, por exemplo, um católico ou um protestante progressista leem a Bíblia de maneira histórica, interpretativa, etc., nós vamos ler Kardec com muito mais pertinência de maneira histórica e contextualizada. Mesmo porque Kardec não é Bíblia. Né? As obras de Kardec não são Bíblia. São obras de pesquisa, são obras de diálogo com os espíritos, são obras que um pensador, que um pesquisador, que um filósofo, que um cientista publicou no século XIX e que ele mesmo disse que o espiritismo deveria progredir de acordo com o progresso da ciência. Né? Então, ele não fechou dizendo que a sua obra era a palavra sagrada que não poderia ser revisitada ou, enfim, questionada. Então, é isso. Né? Muito importante, muito importante. Então, queria que você fizesse aí também uma apresentação apresentasse para nós um pouquinho sobre a Universidade de Pampédia, sobre o Instituto de Pedagogia Espírita, falasse para o pessoal conhecer, tá certo? Associação Brasileira. Desculpa. Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, não é isso? Sim. Então, nós temos 3 entidades, digamos assim, 3 figuras sociais que trabalham interconectadas. Primeiro, a editora Comênios, que lança todos os livros aqui, né? Este e outros tantos que a gente tem lançados. Aqui não tenho mais nenhum para mostrar, devia ter separado. E essa editora Comênios é uma espécie, que sempre foi meu sonho fazer,
uma espécie de editora Vozes do Espiritismo. É uma editora acadêmica, universitária, cultural. Nós não publicamos romances, não publicamos coisas assim, enfim, de autoajuda, nada disso, né? São teses, são trabalhos sérios, pensados. Também temos uma linha de poesia, né? Porque eu sou poeta também, e publico não só poesias minhas, como de outras pessoas. E como há muita dificuldade para as pessoas publicarem poesia, eu mesma sempre tive, né? Então a gente tem uma linha de poesia também, tem uma linha infanto-juvenil, né? Mas, enfim, é uma editora muito diferente de todas as editoras espíritas, todas, né? Todas. Então, é única no sentido em que ela tem um compromisso com uma consistência acadêmica que não significa livros inacessíveis, difíceis, nada disso, né? Segundo, isso nasceu lá em 1998. Em 2004, nós fundamos a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, junto com o primeiro Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita, que também ocorreu neste ano, 2004. E desde então, nós fazemos um trabalho de pesquisa, divulgação, etc. 2005 foi lançado pela Universidade Santa Cecília, na época de Santos, e junto com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, o primeiro curso de pós-graduação, na época reconhecido pelo MEC, de Pedagogia Espírita, né? Pós-graduação em Pedagogia Espírita. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, nós fomos... O curso nunca teve descontinuidade. Desde então, todos os anos nós formamos turmas, às vezes menores, às vezes maiores, e agora em fevereiro de 2025 vamos formar uma nova turma. E assim, é um curso que impacta existencialmente demais as pessoas, porque refaz conceitos filosóficos, espíritas, existenciais, educacionais, porque amplia a ideia do que é educação, não é só coisa escolar, né? Educação é um projeto de educação da humanidade, né? Projeto de autoeducação nossa, educação do próximo, educação dos espíritos, educação, enfim, entendendo-se o próprio espiritismo como um projeto de educação, né? Porque todo mundo discute, o espiritismo é filosofia, é religião, não é ciência. Sobretudo, o espiritismo é educação. É uma proposta de educar a humanidade para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Então, a gente percorre esse raciocínio. E aí, em 2015, nós fundamos a Universidade de Pampédia, porque até então a pós-graduação era feita em parceria com universidades, a Unisanta, a Faculdade Espírita de Curitiba, mas depois isso se tornou inviável, tanto do ponto de vista legal quanto financeiro, e nós fundamos a Universidade de Pampédia, que é uma universidade livre, não reconhecida pelo MEC, mas dentro da qual nós fazemos cursos, pós-graduação, cursos online. Agora, desde a pandemia, só cursos online, né? Mas temos promovido todo ano, desde que voltamos da pandemia, pelo menos um encontro anual da Universidade Livre, aqui 2 vezes já fizemos em Bragança, que foi fantástico, maravilhoso. E aí, por quê? Porque a nossa ideia é que o espiritismo tem que ter um espaço acadêmico, né? Tem que ter um espaço de desenvolvimento de ideias acadêmico. Não é no centro espírita que você vai desenvolver uma consistência de discurso filosófico, científico. Não é dentro do centro espírita. O centro espírita é outra função. Nós temos que ter um espaço acadêmico, que era a ideia do Herculano Pires também, né? Então, nós estamos aí lutando por isso com muito sacrifício, né? Com muito sacrifício, mas muita determinação, e acreditamos que o sucesso não é o financeiro, não, viu? Porque esse é sempre em déficit, é o sucesso que as pessoas anunciam de retorno, né, existencial, de aquisição de conhecimento, de troca, de participação, de mudança de mentalidade. Aí, sim, esse retorno é fantástico, né? Então, aí eu convido a todos a conhecerem o site da Universidade Livre, pampédia.com, né? E vocês podem me seguir também no Instagram, Dora Encontre, né? E aí eu faço todos os anúncios de livros, de cursos, etc. Agora mesmo, o mês que vem, nós vamos ter um curso avulso, que geralmente as pessoas gostam bastante. É o terceiro que faço, um pouco diferente cada um,
que é o que sabemos sobre Jesus, né? É falar sobre Jesus, né? Não dessa maneira mística e mítica que falam os espíritas, os católicos tradicionais, os protestantes tradicionais, mas também não nessa maneira ressecada, né, que alguns historiadores falam, né? É uma maneira histórica, a partir da visão espírita, mas de diversas visões também. A gente traz visão judaica, visão islâmica, visão progressista católica, progressista protestante, mas, acima de tudo, também com o sentimento, né? Porque parece que a coisa se divide, né? Ou você tem aquela coisa, ai, Jesus, a pessoa vira os olhos e já fala, é o governador espiritual da terra, é o não sei mais o quê, é o rei, é o não sei o quê, é o salvador. Ou aquela coisa, não, porque foi um... Não, Jesus é como outro qualquer. Não, nem uma coisa nem outra. Quando a gente procura resgatar uma conexão com esse espírito que é elevadíssimo, com esse espírito que é nosso mestre, nossa inspiração, né, dentro da tradição greco-judaica cristã, que o espiritismo se insere, sem dúvida alguma, né, sem demérito por nenhuma outra tradição. Eu promovo também muito o diálogo interreligioso, mas nós pertencemos a essa tradição, então não dá para a gente se desfazer simplesmente dela, né? É por aí. Ótimo, excelente. Então, Dora, eu queria lhe agradecer. A gente programou aqui uma breve fala, exatamente porque você vai viajar, né? E tem algumas coisas ainda aí a desenvolver, né? Mas eu tenho certeza que mais em breve a gente vai se conhecer pessoalmente, né? E mais em breve a gente vai ter outro momento aqui para a gente poder fazer junto ao grupo aqui um estudo mais duradouro, né? Mas eu queria lhe agradecer de coração aí a sua presteza, né? Estou lhe chamando de Dora, estava me chamando de senhora, né? De professora. Tá bom? Mas, assim, é um prazer ter você aqui, né? Fiquei muito feliz, a Cris me falou. Agradeço pelo convite, agradeço pela excelente entrevista. E a gente se vê, então, em breve. Né? Depois da manhã a gente se vê, tá bom? E convido a todos que estão aí em Fortaleza, nas redondezas, a virem dar um abraço, conhecer os livros, conversar comigo. Um abraço grande, viu? Obrigada. Abraço, Dora. Fique com Deus e boa viagem. Obrigada. Estamos esperando você aqui. Obrigada. Abraço. Abraço, pessoal. Até uma próxima. Né? E vamos, quem estiver em Fortaleza, vamos prestigiar esse trabalho aí, que é muito interessante, tá bom? Então, adeus e até a próxima.